todos nós possamos sair daqui, na noite de hoje, melhor do que quando a gente chegou. Cada um levando para casa boas energias, novas esperanças e muita alegria no coração. Grande prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Como é bom a gente conhecer outras casas da nossa região, né? Casa linda, maravilhosa, olha só que beleza, que gostoso, que assentos gostosos tem aqui. Nossa, que tranquilo, que gostoso. Parece ser antigo, mas é bom. É muito bom, né? Então, eu sou a Inês, eu sou voluntária do Centro Espírita Irmã da Nova Era, em Santo Amaro, e também sou integrante da equipe aí da USE Distrital Santo Amaro, né? A USE já pode... Estou tentando. Dá só um segundo. A USE, a Distrital de Santo Amaro, ela é uma microrregião da USE São Paulo, que por sua vez integra e faz esse movimento e atua junto com esse movimento da Federação Espírita Brasileira. Então nós somos todos uma célula única, né, trabalhando em benefício aí da doutrina espírita. Vamos aguardar o nosso primeiro slide, que nós estamos apresentando aí como que surgiu, né, a USE. A ideia da união das sociedades espíritas, ela aconteceu com Bezerra de Menezes. A primeira ideia de união dos espíritas aconteceu no Rio de Janeiro em 1889. Mas até que as coisas foram acontecendo e a sociedade, a união das sociedades espíritas de São Paulo aconteceu, isso já foi no ano de 1947. Então, em 1947, tem início a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, com alguns objetivos. Qual seria o objetivo da sociedade espírita, da União das Sociedades Espíritas? Um deles é unir as instituições espíritas. É interessante nós observarmos que as outras doutrinas, elas têm um corpo único, em qualquer lugar que você vai, o funcionamento é semelhante, idêntico. Então, a ideia da união das sociedades espíritas é também manter esta união e essa unicidade dentro dos respectivos centros espíritas, né? E o outro objetivo é manter a divulgação da doutrina espírita, conforme a base encontrada nas obras de Kardec, né? As obras básicas kardecianas, né? Então, esse é o outro objetivo. Então, é unir as casas espíritas, manter a divulgação, e temos ainda outros objetivos, que é difundir o espiritismo nos aspectos filosófico, científico e religioso. E isso acontece, essa difusão acontece de diversas maneiras, através das obras literárias, mas também dos congressos, né, das reuniões que vão acontecendo. E outro objetivo ainda é realizar trabalhos que não possam ser realizados individualmente. Então, nessa união, nesse conjunto, é possível realizar o que uma casa sozinha não poderia fazer. Pode mudar. E nós vamos então vendo que no mês de Kardec, a Distrital Santo Amaro vem realizando alguns trabalhos, algumas atividades, né? Durante um tempo, a nossa
o nosso grupo aqui da Distrital Santo Amaro ficou um pouquinho adormecido, né? Mas de repente, com o auxílio da dona Júlia mesmo, né? De novo um incentivo, aconteceu novamente de reativar a USE Santo Amaro. E atualmente a nossa presidente é a Luciana Freitas, que está aqui. Luciana, então, é a presidente aí da USE Distrital Santo Amaro. No ano passado, foram feitas apresentações das casas aqui da região, falando da sua história, como é que ela foi formada, como é que ela surgiu, né? E o que é que elas estão fazendo. É um trabalho maravilhoso. Por conta da pandemia, foi totalmente online, né? Então, se alguém ainda não viu e se ainda quer conhecer as casas espíritas da região, é só dar uma clicadinha lá no YouTube, Distrital Santo Amaro, né? USE Distrital Santo Amaro, é isso? É isso mesmo? E aí tem a apresentação de todas as casas espíritas aqui da região. E este ano, aí também ainda em pandemia, mas já saindo um pouquinho, a ideia foi levar essa palestra para todas as casas da região, ou pelo menos para uma grande maioria delas, né? Jesus, a doutrina espírita e o aprimoramento do ser. Estamos aí numa fase de mudança, de transição planetária, né? Precisamos urgentemente nos ocuparmos da nossa transformação moral, né? E vamos aí buscando essa melhoria do nosso ser. Então, durante esse mês, foram feitas palestras em 15 casas espíritas. E sempre o grupo aí da USE que estava ministrando essas palestras. E o encerramento vai acontecer agora no domingo que vem, dia 6, com uma palestra, com um seminário, um simpósio. Fora da educação não há salvação. Então é um trabalho que acontecerá aí no Instituto, como é que chama? Irmandade Espírita Amigos da Paz. Começa às 8h30, vai até 1h. A Luciana gravou um vídeo e está na página no Facebook da Distrital. Quem quiser conhecer e saber como é que vai funcionar está lá. E o link da inscrição também já está lá. Então, na hora da inscrição, como vai ser, como é um simpósio, tem várias salas de estudo, na hora da inscrição cada um já pode escolher em que sala quer participar. E aí depois o fechamento é uma palestra com a Rita Volker, que é uma escritora espírita, educadora, né? Bastante interessante. Então esse vai ser o encerramento do mês de Kardec. No domingo, dia 6, das 8h30 às 13h. Vocês entrando no link vai ter bem direitinho o endereço lá. Comerciais feitos, né? Vamos ao que interessa, né? Vamos à palestra propriamente dita. Falar de Jesus, não só falar, mas viver. Nós precisamos aprender a viver Jesus, né? Amar como Jesus amou. E aí nós vamos começando com um questionamento de Kardec, né? Porque o Kardec, ele nos diz que Jesus é aquele modelo que nós devemos seguir. Mas ele não se baseou apenas nesse comentário em dizer isso, ele perguntou aos espíritos, né? Na questão, esse é o comentário de Kardec, né? Jesus constitui um tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, se nós queremos o aprimoramento do ser, o nosso modelo é Jesus. É Ele que vai
Ele a nossa base, é Ele o nosso todo. Né? Então, Kardec perguntou aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo. Resposta curtíssima: vede Jesus. Então, nessa resposta, acredito que todos os espíritas já conhecem, né? Esse é o nosso modelo, esse é o nosso guia, é ele que vai nortear os nossos passos. Nós sabemos que Jesus fazia parte da comunidade de espíritos puros. Ele já vivia lá no mundo dos felizes. E lá no mundo dos felizes, ele foi convidado para encarnar na Terra. Mas antes disso, nós vamos ver que teve dois movimentos em que essa comunidade de espíritos puros se aproximaram da Terra. Isso nós vamos encontrar no livro A Caminho da Luz. A primeira reunião, nossa, eu imagino aquela luz, aqueles espíritos puros se aproximando, né, da Terra, foi para criar, para formar o nosso órgão. Né? Então foi ali naquele momento, né, quando o órgão terrestre se desprendia da nebulosa, né, a fim que se formasse, que se tivesse início a vida aqui na Terra. Então esses espíritos puros se reuniram para auxiliar na criação do planeta. E nessa ocasião, Jesus já foi instituído como sendo o governador da Terra. Então, Jesus era o governador da Terra quando, num segundo momento, houve uma nova reunião e aí, sim, programando a vinda do Mestre Jesus aqui para a Terra. Pode passar o seguinte? Então, Jesus decide vir para a Terra. Há um planejamento. Se para uma encarnação, uma reencarnação nossa, de simples mortais, há um planejamento de anos, imaginemos quanto tempo levou o planejamento de Jesus para ele vir encarnar na Terra. Segundo a literatura espírita, durou séculos, né, de preparação, porque Jesus já era aquele espírito puro. Imaginemos aqueles fluidos mais sutis que envolviam Jesus. E de repente ele precisa se adensar, se condensar para vir viver aqui na nossa terra, em meio a esses problemas que aqui existiam. Mas por que Jesus viria aqui? Porque as coisas por aqui não estavam muito boas. Havia já muitos conflitos. E já se pensava numa transição planetária. A evolução estava acontecendo e era preciso tomar novos rumos. E aí Jesus, então, encarna aqui na Terra com um compromisso e uma responsabilidade muito grande. A principal de todas é trazer o amor. Pode passar o seguinte, por favor? Então, o papel de Jesus, quando ele chega aqui, não foi simplesmente legislar, para trazer leis, para modificar o destino. Não. Ele veio para vivenciar o amor e ele disse: não vim distribuir a lei, mas cumpri-la. Então, esse é um dos objetivos da vinda do Mestre Jesus, né? Ele não foi um simples legislador, ele foi governador, né? E aí nós vamos ter na carta de Paulo aos Romanos uma informação importante. Ele diz assim: Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Então nós vamos ver que lá no Velho Testamento já havia essa programação da vinda do Mestre Jesus aqui na nossa terra, né? Então, para se cumprir essas profecias é que Jesus então encarna aqui na terra. Cabia então ao Mestre Jesus o cumprimento dessas profecias, né? Que foram anunciadas no Velho Testamento, aí, antes pelos profetas, né?
E a natureza, então, de Jesus foi essa de trazer essa vivência do amor divino. Não é? Então, ele veio ensinar os homens que a verdadeira vida não é aquela terra, e sim que é aquela do reino dos céus. Então, ele veio implantar o reino dos céus aqui na terra. Ele veio com esse objetivo, ele veio com essa finalidade, né? E veio ensinar para todos nós o caminho a seguir, como nós vamos chegar ao mundo dos felizes, porque este é o nosso fim último. Gente, todos nós um dia seremos anjos. Olha que maravilha! Espíritos puros, e um dia habitaremos o mundo dos felizes. Até você, Edilson. Não se preocupe. Às vezes pode, uns demoram um pouquinho mais, outros demoram um pouquinho menos. Uns correm um pouquinho mais, né? Outros já vão mais devagar, mas um dia todos nós chegaremos ao mundo dos felizes, né? E nós vamos encontrar uma informação também importante lá no livro A Gênese, que ela diz o seguinte: a missão de Jesus foi transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Então, só a doutrina de Jesus, na sua maior pureza, pode exprimir esse pensamento, essa ideia de Deus, nosso Pai, né? E aí nós vamos vendo que Jesus viveu numa época em que as coisas aconteciam daquele jeito. Para os seus discípulos, ele não pôde falar tudo, mas ele trouxe uma promessa. Ele disse o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, ele está falando para os discípulos, mas também está falando para nós, né? Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Isso está em João, né? No capítulo 14, versículos 15, também no capítulo 17, no versículo 26. Quando Jesus faz essa promessa, então ele sabia que muitas das suas lições seriam esquecidas e que elas precisavam ser reativadas. Ele não podia simplesmente ter uma única pessoa para fazer isso. E esse Espírito da Verdade foi formado por uma equipe, por uma pleiade de espíritos que trouxeram as verdades do Mestre Jesus para se colocarem à nossa disposição. E aí nós temos hoje, todos nós podemos consultar essas obras, as bases daquilo que Jesus veio nos ensinar através do livro dos Espíritos. Então Jesus pôde contar com a ajuda de Kardec para codificar todos esses ensinos que estão contidos no livro dos Espíritos, que são a base da nossa doutrina. Então, todo espírita precisa conhecer essa obra básica que é o livro dos Espíritos. É claro que a doutrina é formada pelos 5 livros, né? Pelo Pentateuco Kardeciano, mas é no livro dos Espíritos que nós vamos ter toda a filosofia da doutrina dos Espíritos, né? Então, a doutrina espírita, Posso fazer uma contribuição? Lançou o livro do Allan Kardec no Netflix. Lançou o filme do Allan Kardec no Netflix, que fala da construção do livro dos Espíritos. Né? Então, bem legal. aí nós vamos ver que a doutrina espírita ela é baseada num tripé, né? Ela não é
só ciência, mas ela também é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Nesse aspecto é que nós temos essa certeza, né, daquilo que nós acreditamos. Vou passar o seguinte, por favor, que tem um texto embaixo, né? O Espiritismo veio na época predita cumprir a promessa do Cristo. Conforme Jesus prometeu, ele veio, né? Preside o seu advento o Espírito da Verdade. Ele chama os homens à obediência da lei em todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então, é o esclarecimento dos ensinos de Jesus. Aí nós já vamos tendo Jesus e a doutrina dos Espíritos nos auxiliando nesse aprimoramento do ser. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que se emprega para domar as suas inclinações más. Esse é o preceito que todos nós devemos seguir. E a doutrina dos Espíritos vai nos dar esse embasamento, vai nos encorajar para vencermos as nossas más tendências. Então, diante das dificuldades da vida aqui na Terra, diante dos conflitos, nós vamos trabalhando tudo isso e adequando para a nossa melhoria. Vamos domando as nossas más tendências, vamos cuidando com a nossa raiva, com a nossa cólera, com o nosso ódio, com o nosso desejo de vingança. A gente vai trabalhando tudo isso e vai se tornando cada vez criaturas melhores, né? Então, enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro se aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme vontade. Isso nós vamos aprender dentro da doutrina dos Espíritos. Gente, só que às 8 mesmo? Pode passar, pode passar. Pelo amor de Deus. Não. Já está acabando o tempo, né? Então veio o Consolador Prometido, através de Kardec, trazer tudo isso para nosso aprimoramento. Porque com a doutrina, nós vamos nos tornando conscientes da nossa realidade, da nossa necessidade. E aí, com o nosso livre-arbítrio, nós vamos podendo fazer as nossas escolhas com responsabilidade, né? Pelo trabalho inteligente que se executa em seu proveito, sobre a matéria, auxilia a transformação no progresso material do globo que lhe serve de habitação. São os Gênesis. Então, melhorando o indivíduo, melhora o planeta. É isso que nós vamos entender, né? E a evolução espiritual, como eu já disse antes, né, é um processo gradativo. Ela não dá saltos. Nós não nascemos de um jeito que de repente nos tornamos santos. Não, é preciso bastante burilamento, né? Oscilamos às vezes entre escolhas, às vezes escolhemos uma porta mais larga, outra vez uma porta mais estreita, e vamos dentro dessas escolhas, conseguindo vencer as dificuldades, vencer os obstáculos, as imperfeições, para nos tornarmos criaturas melhores. Então nós vamos vendo que esse aprimoramento se dá através de todos os tempos, ele passa por estágios, mas nós nunca estamos sozinhos, né? Ele está fadado a passar por profundas transformações. E essas transformações nós vamos percebendo no decorrer da nossa própria vida. Se nós nos lembrarmos da nossa infância, eu principalmente, não que eu já tenha muito tempo, eu só tenho 70, né? Mas a gente já percebe como as coisas aconteceram, como as coisas já estão diferentes de quando nós nascemos até agora. Né? A evolução se dá, a evolução acontece
E essa evolução vai acontecendo com o auxílio da espiritualidade amiga. Deus não nos desampara. E Ele sempre vai nos enviando os seus mensageiros, os seus missionários para nos auxiliar. Nós encontramos essa referência no livro Leon Denis, O Grande Enigma, lá no seu capítulo 5, quando ele diz que a presença de Deus em nossa vida é um fato concreto. É a pergunta que ele faz, né? E a resposta é: um fato que demonstra de modo brilhante a intervenção de Deus na história é o aparecimento no tempo próprio, nas horas solenes, dos grandes missionários, que estendem a mão aos homens e lhes ensinam a lei moral, a fraternidade e o amor dos semelhantes, dando-lhes um grande exemplo do sacrifício de si pela causa de todos. Então está lá. É uma escritura de Leon Denis que está nos dizendo que de tempos em tempos a presença de Deus se faz sentir na nossa vida através dos grandes missionários. Pode mostrar para nós os missionários, alguns missionários? Por exemplo, nós tivemos o Gandhi, pode um pouquinho mais rápido, nós o Martin Luther King, né? Tivemos aí o nosso querido Chico, um grande missionário, e a irmã Dulce, que também fez o seu trabalho de caridade, de fraternidade, de amor. Então, a presença dessas pessoas nas nossas vidas e na vida da humanidade vai contribuindo para esse aperfeiçoamento do ser. É a presença de Deus nas nossas vidas. E Bezerra de Menezes nos diz: a perfeição não é apostolado de um dia. Isso nos comporta. Puxa vida, hoje eu fiz legal, mas amanhã eu posso ser melhor, né? Mas sim de milênios, e cada mente traz consigo as marcas da própria ação de ontem e de hoje, determinando por si mesma o cárcere ou a libertação do homem. Né? Então, são palavras do nosso querido Bezerra. Nós trouxemos essa imagem de Jesus batendo a porta, para reportar-nos a nossa responsabilidade. Jesus bate a porta do nosso coração. Observem, não tem maçaneta do lado de fora. A maçaneta está lá dentro. Então, cabe a cada um de nós abrirmos o nosso coração para Jesus, para conseguirmos esse aprimoramento do ser, sermos mais felizes e um dia chegarmos à condição de habitar o mundo dos felizes. Então, essa gravura vem nos mostrar exatamente o papel de Jesus nas nossas vidas. E a doutrina dos Espíritos é esse meio de campo que nos auxilia a chegar até lá, nesse aprimoramento. Muita paz a todos e uma boa noite. Gente, maravilhoso. Obrigada, Dona Rodrigo.